Capítulo 16. A prece. Para quem já chegou à grande descoberta daquele, abre aspas, tu habitas em mim, fecha aspas, é natural que a vida espiritual se transforme. Nos volumes anteriores, temos feito a contraposição, nos mais variados campos, entre as manifestações do tipo biológico evoluído e as do involuído. Observemos agora como se conduz este mais adiantado ser humano, ao qual pertence o futuro, nas suas relações com Deus. Essa questão, da maneira como se pôr em contato com a fonte suprema e atingir os mananciais da vida, embora constitua o problema central do ser, é menosprezada pelo nosso mundo e sua ciência. Podemos agora indagar se as formas de manifestação espiritual praticadas pelas grandes massas são adaptadas para quem sente Deus, como descrevemos anteriormente. É evidente que a grande maioria, estando ligada à vida espiritual no infinito e sendo, portanto, suscetível de evolução, tenha feito dela uma expressão que indica o seu nível de desenvolvimento e que se adapta ao seu tipo. Assim é para todas as coisas. Por exemplo, a guerra, que significa um assassínio legalizado, subsistirá enquanto o homem, por meio da evolução, não passar a uma forma de atividade biologicamente construtiva e superior. A lei sempre nos dá aquilo que merecemos, segundo o nosso grau de evolução. Ora, o evoluído, biologicamente mais avançado, não pode manifestar a sua vida espiritual na forma em que a maioria a criou para si. Nesse caso, a discrepância pode nascer, mas isso não sucede em relação àqueles pseudo-super-homens que, presumindo-se iluminados, pretendem, de má fé, se evadir das formas comuns, mas são incapazes de qualquer vida espiritual no seu íntimo. Porém, quanto mais se avança, tanto mais se penetra nas realidades espirituais e tanto mais a substância ganha importância em relação à forma. Quanto mais se progride, tanto melhor é nossa compreensão e tanto mais tolerantes nos tornamos com os irmãos menores, que são incapazes de conceber. Portanto, jamais há luta nestes casos, mesmo quando se trata apenas de polêmica, pois essa independência espiritual mantém pleno respeito pelas formas, mesmo quando se sabe que elas apenas servem para os seres menos evoluídos. Surge assim uma nova vida espiritual, que dá ao conteúdo daquelas formas uma nova substância, vivificando-as e preenchendo aquele intrínseco vazio que elas geralmente revelam na alma de quem não sabe pensar, sentir e se manifestar, senão com os sentidos e com o corpo. Em outras palavras, surge o culto interior, dirigido também no rito ao espírito, fugindo às manifestações religiosas, rumorosas e profanas, que tanto atraem as multidões. O culto interior é um estado de alma que pode subsistir em qualquer forma, mesmo nas comuns, mas que não se exaure em manifestações físicas, gestuais e vocais ou impressões sensoriais, e que tende a atingir no fundo do espírito a sensação da presença de Deus. Ocorre então um fato estranho, pois desaparecem os absolutismos, a intransigência, a convicção de que o próprio ponto de vista seja o único que pode avaliar o infinito. Obtém-se assim um conceito novo da verdade, que surge como algo infinito, não codificado nem codificável, e da qual não é possível se aproximar senão trabalhando e sofrendo a cada dia. Desta maneira,
concebe-se a verdade não mais como um cômodo assento em que nos refastelamos para repousar, como fizeram nossos ancestrais, mas sim como uma íngreme ladeira que precisa ser galgada com nossa própria boa vontade. Mas não é apenas isso, pois ganhando em substância, podemos compreender melhor o valor relativo e transitório das formas e enxergar nelas cada vez menos uma razão para dissensões ou antagonismo, diminuindo sempre mais aquela cisão que resultou do desmoronamento do sistema e que vai sendo justamente assim absorvida na unidade. E de fato, isso decorre do maior trecho em subida percorrido pelo evoluído em direção a Deus, pois Deus é o todo uno e, portanto, a ascensão não pode deixar de implicar unificação. Naturalmente, essa ascensão implica também uma conquista em liberdade, conforme está na lei do processo. Essa liberdade, embora possa parecer anarquia espiritual ao involuído, acarreta antes uma disciplina mais severa, não mais exterior e sim interior, onde ela é mais rígida e sentida. Assim, enquanto o homem comum pode muito bem acreditar ter cumprido todos os deveres espirituais, seguindo algumas práticas e observando uns tantos preceitos, após o que sente-se livre para retornar aos seus instintos mais ou menos animalescos, o evoluído, ao contrário, sente sempre a presença de Deus e deve viver noite e dia em face de tal presença, o que significa, como ele sabe, viver em contínuo controle de si mesmo e no domínio da própria natureza animal inferior. O evoluído pode, portanto, assumir liberdades formais, que não devem ser concedidas ao tipo comum, porque o involuído, em razão de não possuir na própria consciência o sentido da lei, faria mau uso delas. Quem possui esse sentido sabe as tremendas consequências decorrentes de qualquer erro, porque, embora seja possível escondê-lo dos homens, é impossível ocultá-lo de Deus. Sabe que é inútil procurar enganar Deus com ardis ou escapatórias. Sabe que é um ser livre e, portanto, responsável, e que é impossível furtar-se às justas sanções. É verdade que ao indivíduo mais evoluído podem ser permitidas mais liberdades formais, mas só é assim porque ele também aceita menos liberdades substanciais. Evidentemente, o primitivo, que não sente as forças espirituais, deve ser enquadrado em normas materiais, sua única regra de vida, porquanto as leis puramente espirituais superam as suas qualidades perceptivas. Na evolução da vida espiritual, sobrevém a mesma inversão que comprovamos na ascensão da matéria para o espírito, no sentido de uma desmaterialização, em razão da qual, quanto mais se conquista em substância, em verdadeira espiritualidade, tanto mais a forma perde importância. A necessidade da forma é tanto maior quanto menos se conquistou e se possui de substância, de verdadeira espiritualidade. A razão pela qual as religiões não podem e não devem conceder liberdade, mas sim exigir observância de disciplina, ainda que formal, está no fato de que a maioria é involuída e, para tal tipo, a forma é tudo. Suprimida a expressão material, que é a única capacidade de manifestação nesse nível, nada mais resta. Todo ato do involuído é físico, mesmo tendo um conteúdo moral, que sem um revestimento concreto é inconcebível para ele. Por isso são necessárias nas religiões
as representações sensórias introduzidas pelo rito, mesmo aquelas mais empoladas. As massas exigem essas manifestações porque realmente necessitam delas para compreender alguma coisa e encontrar nelas uma forma de expressar o seu sentimento religioso. O homem normal ainda não está maduro para o culto interior, realizado sem atos sensoriais e físicos, que para ele poderia desembocar na anarquia do livre exame. Todavia, mesmo não sendo possível conceder tais liberdades, ninguém sofre por isso, pois o espírito é livre por natureza e ninguém pode interferir nas relações diretas entre a alma e Deus. Não se pode impedir que o indivíduo, evoluindo, possa sempre mais sentir e praticar, ao lado do culto exterior, também o culto interior, dando assim uma substância mais potente à forma. Quem realmente sente Deus, o vê e o encontra por toda parte, mesmo no contingente cotidiano. Quem não sente Deus, se não enquadrado em normas estabelecidas, não sabe como agir, pois ainda não despertou a consciência e, por isso, não encontra na realidade o sentido da lei. As concessões deveriam ser diferentes de alma para alma, porém é difícil estabelecer em que medida devem ser dadas, porque podem facilmente conduzir a dois extremos: de um lado, o materialismo religioso e de outro, a anarquia do livre exame. Enquanto o materialismo religioso leva ao farisaísmo, formalismo, politeísmo e até mesmo ao íntimo ateísmo, a anarquia do livre exame leva à desordem espiritual, no orgulho e na revolta. Como regra, portanto, é necessária uma disciplina para tudo, mesmo para as atividades espirituais. Por isso, não é lícito se livrar de uma forma de disciplina, senão no caso de se ter conseguido uma outra mais avançada e poderosa, como no caso da disciplina interior. O primitivo não pode ser deixado em liberdade, porque ainda não sabe se dirigir por si, sendo perigoso lhe conceder qualquer autonomia espiritual. Por liberdade, ele não sabe entender senão a liberdade de se submeter aos seus baixos instintos animais. Ele não sabe conceber senão um Deus tirano, a quem deve obedecer apenas pelo temor das sanções, um Deus dotado dos sentimentos humanos de domínio e vingança. A tendência de tantos espíritos em repugnar a imanência de Deus e concebê-lo somente em seu aspecto pessoal e transcendente deriva desta forma mental, segundo a qual a imanência representa uma pulverização ilimitada no nada, uma incompreensível presença onde os sentidos não veem e não tocam nada mais do que matéria bruta. E essa imanência parece ainda mais absurda na Terra, onde não se encontram senão seres constituídos por uma individualidade pessoal. Assim, por mais que as religiões ditem normas iguais para todos e todos possam se igualar na forma, as profundas e substanciais diferenças existentes de alma para alma não podem deixar de fazer que cada um sinta e viva intimamente a religião de maneira diversa, segundo sua própria natureza, que vai desde o carola até o santo. A igualdade exterior cobre variadíssimas gamas de modos de sentir. Quem tem pulmões ajustados ao meio material não pode respirar na atmosfera rarefeita dos anjos. A evolução conduz a substanciar cada vez mais o culto exterior,
que é vestimenta, com o culto interior, que é alma. Esse é o futuro do homem e, por conseguinte, também das suas religiões, até que no indivíduo espiritualizado prevalecerá o culto interior. A evolução leva cada vez mais a sentir Deus não apenas transcendente, mas também imanente, até que o indivíduo espiritualizado sinta a presença dele não somente em si, mas também em torno de si. Então se descobrirá que Deus está em toda parte, que o seu templo é tanto o universo como a alma e que o seu altar pode ser o coração do homem. É certo que o tipo biológico do futuro irá buscar Deus e orar para ele de outra maneira, obedecendo-lhe com mais amor e convicção. Quem sente o Deus imanente sabe que ele está sempre presente em todas as partes, e não só nos templos. Sabe, portanto, que não é possível se evadir à sua lei. A vida, assim, entranhada pelo divino em cada ato e momento, transforma-se em algo diferente, encontrando nessa imanência um guia que está sempre presente no íntimo e que afasta os perigos do livre autoexame. O porvir está na interiorização, no desenvolvimento do eu. Hoje ainda é necessário que os conceitos, devido à sua natureza evanescente, sejam encapsulados no invólucro protetor da forma, a fim de que seja possível fixá-los de algum modo em nosso mundo. Em muitos casos, porém, nem mesmo isto basta, porque a evanescente e animadora espiritualidade, somente pela qual se justifica a forma, evapora-se e se esvai. E quando essa chama que dá vida às coisas não arde no íntimo, a forma se torna um cadáver. Então novas formas de espiritualidade devem descer do céu, porque as religiões se fizeram necrópolis. A potência da vida interior dos santos nos mostra que a essência da religiosidade está no espírito, na vida interior. Quando o homem, evoluindo, atingir e fizer sua essa essência, então cairão todas as divergências que dividem, e todas as diferenças de superfície encontrarão a unidade na profundidade. Nesta profundeza, na qual está o esperado reino dos céus, Deus residirá nas almas e se manifestará nas obras do homem, que cumprirá consciente e espontaneamente a lei. Também as religiões evoluem, pois as relações entre a alma e Deus, expressas por elas, também se aperfeiçoam. Embora a cristalização do farisaísmo seja a última fase do ciclo vital das religiões, o hálito divino sempre sopra da profundeza dos espíritos, onde ele está, para reacender a sagrada chama, sem a qual tudo é cadáver. Assim, se as religiões passam, a religiosidade jamais passará. O que é a prece? O que significa orar? Em que se tornará este ato para atingir a vida interior? Orar significa colocar-se numa atitude íntima em que a alma, buscando se comunicar com Deus, dirige-se a Ele, inclinando-se da periferia para o centro, tal como uma planta se volta para o sol que lhe dá a vida. A prece, portanto, é a posição espiritual orientada neste sentido, a qual o eu humano assume quando procura se pôr em contato com o eu do universo, com a infinita consciência cósmica do todo. E como já vimos, essa consciência não é exterior, mas sim íntima às coisas e a nós. Depois de tudo o que dissemos, podemos compreender que a verdadeira prece não se dirige ao exterior,
mas sim ao nosso interior. Assim, a oração apenas se dirige ao exterior por concessão à materialidade humana, que tem necessidade desta via mais longa, mas que vai se tornando irreal como uma ilusão psicológica para a alma que evolui. A prece é um anelo da alma, instintivamente ansiosa por reencontrar Deus. É uma necessidade de evasão e de ascensão. É a ânsia de luz que o cego busca, estendendo os braços. É o anseio pela felicidade e conhecimento perdidos. A prece, assim como pode constituir um grito de invocação no perigo e na dor, clamando pela salvação, também pode se tornar um abandono nos braços pródigos da lei, que nos dá paz e repouso. Assim como pode explodir no pranto de nossas culpas, que mais ainda nos arredam de Deus, também pode entoar o canto de gratidão pelo amor e alegria recebidos. Ela se plasma e se configura em cada ato de nossa vida, em cada atitude de nosso espírito. É assim que nós, cada um a seu modo, confessamos todo o nosso eu de pobres criaturas perdidas no abismo da queda, no turbilhão da vida infinita, aprisionados no mistério. Confessamos o que somos, como nos permite nossa condição e natureza, ao único que tudo sabe e que, portanto, tudo pode compreender. Os modos de orar, embora sejam todos revestidos pela mesma forma, são muitos e diversos, porque cada ser está diante do absoluto apenas como um pobre relativo, que nada mais sabe além do seu eu particular, e que por isso não sabe dizer a Deus o que ele sente e o que ele é. A mente do pensador penetrará o infinito. A mente da pobre velhinha pedirá graça para o seu casebre e seu netinho. Apesar disso, não obstante a acentuada diferença de substância espiritual, oculta sob as mesmas fórmulas da regra, cada oração possui sempre um fundo inconfundível, comum a todos que oram, dado por um mesmo anseio pelo divino. Seja qual for a posição do indivíduo em face de Deus, toda prece, não importa se débil e indistinta ou poderosa e consciente, é sempre uma aspiração para o infinito. Ela representa sempre um apelo à presença de Deus e um brado da profundeza para reconduzir o eu, além de todas as ilusões da forma, a esta grande realidade do Espírito. Deus, que palavra incomensurável! Quão vasta, quão íntima e quão viva é esta palavra! Ela tenta a síntese do inexprimível e nos deixa estupefatos e extasiados. Quão pejada de mistério é essa palavra! E no mistério há de tudo. Há o terror das sanções que seguem o mal praticado, há a alegria do bem praticado que nos dá paz ao coração, há toda a nossa infinita ignorância que não nos espanta porque a ignoramos. Há o enigma do nosso destino, quase sempre constituído mais de dores do que de alegrias. Há a grande torrente de muitos destinos, todos em marcha para Deus. Ora-se de modos diversos e por muitas coisas diferentes. Há quem não saiba orar senão com os lábios, desfiando uma longa mecânica de repetições, apenas para conseguir formular um pouco de pensamento. Há quem não consiga orar senão mascarando o vazio interior com o manual de preces formais. Há quem assista ao profundo simbolismo do rito como a uma representação cujo significado ele não apreende, mas do qual, contudo,
tem necessidade para concentrar a atenção e localizar o pensamento que vagueia pelas imagens do templo. Há quem só saiba orar por suas pequenas coisas, rogando para a família, os negócios e a saúde, algumas alegrias e alívio de pequenos males. Trata-se de coisas terrenas e insignificantes, nada mais. O olhar de Deus é certamente bastante poderoso para observar e prover tudo em visão microscópica. Mas há também quem não consiga nem saiba orar assim, não podendo pronunciar a palavra Deus sem se sentir invadido de uma sagrada perturbação. De quantos modos essa palavra pode ser pronunciada? Contudo, há também aqueles que, de tanto a vulgarizarem, podem misturá-la em todas as minudências contingentes de igual para igual, como se todas fossem da mesma grandeza. À medida que a alma evolui, a ideia de Deus se amplia e se potencia na multiplicação ao infinito de todos os grandes atributos concebíveis. Então, o despertar do divino, sepultado em nós sob a forma latente, torna sempre mais pronunciada a sensação da presença de Deus, até que ela invade os horizontes do ser. Assim, para algumas almas, essa ideia se torna tão ofuscante como o Sol, poderosa como as massas cósmicas, trovejante como o primeiro impulso da Gênese, vertiginosa sobre todos os abismos do mistério, suspensa sobre a profundidade do inconcebível. A prece vai se transformando à medida que o ser evolui. Então, não poderá mais ter importância aquela pequena graça pedida, que se conecta a interesses terrenos aqui, na vida transitória de nosso pequeno eu. Quando se superou o egocentrismo, anulando-se em Deus, essa psicologia não tem mais sentido. Já não pode mais interessar, então, nem ao menos o problema da própria salvação pessoal, tão inquietante para todos, resultado do cálculo utilitário da recompensa ou da punição, e de tudo o que constitui apenas um egoístico interesse, ainda que ultraterreno. Tão logo se sobe para Deus em espírito, essa psicologia inteiramente humana se desfaz no calor do incêndio divino. Então resta um só sentimento, o amor. Perdidamente se ama a Deus em si mesmo e em suas criaturas, que são sua expressão. Esta pequena palavra, Deus, que tantos pronunciam com indiferença, mesclando-a com tudo e chegando até mesmo a insultar e blasfemar, revela tão poderosamente o seu profundo significado às almas sensibilizadas pela evolução, que as convulsiona, tal como a tempestade e o turbilhão fazem com a pobre árvore sozinha e indefesa. Então a alma, também sozinha e indefesa, depara-se com a potência de Deus. E na luta entre o eu egoísta, que desejaria defender seu isolamento na forma, e Deus, que quer trazer para si a criatura, a vitória é de Deus, o mais forte em sua infinita bondade, que deseja apenas desfazer o pesado invólucro que isola o ser na prisão do eu, para tomá-lo completamente, permeá-lo e saturá-lo com a divina linfa vital do seu amor. É nesse seu desejo de triunfar que o bem, para benefício da própria criatura, usa da violência para sacudi-la e convulsioná-la, a fim de que o divino, oculto nas profundezas dela, desperte sob a forma de consciência e de que sua alma, assim, reencontre Deus. É a estes tão potentes contatos com Deus que a prece abre a porta para as almas amadurecidas, uma prece que se torna algo estranho para o homem comum.
E, de fato, ele não sabe conceber este ato nesta nova forma, que oferece mais do que pede, que ouve mais do que fala, que é um estado de abandono e de recepção, mais do que uma atitude de conquista de bens futuros, que é um estado de expansão e de desfazimento do eu em Deus, mais do que de egocentrismo que pretende tomar Deus para si. Como se vê, trata-se de atitudes opostas, porque ao se passar para um plano de vida superior, tem-se uma verdadeira inversão de valores. Não se pode pretender que o homem comum também ore assim. No entanto, essa é a verdadeira prece, aquela que nos põe em contato com Deus, a única na qual se ouve a resposta e com a qual se pode estabelecer um colóquio. A oração comum é um monólogo, uma exposição de desejos sem qualquer tipo de interação. Ela nos deixa a sensação de estarmos sós diante do mistério, que emudece. Deus permanece então um enigma, algo inatingível e transcendente, que não é imanente entre nós. É assim que se explica, como já dissemos antes, a repugnância de algumas almas em admitir a imanência de Deus. Dessa oração superior, feita com o espírito e não com o corpo, nos fala o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Abre aspas. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem notados pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te dará a recompensa. Orando, não multipliques as palavras como fazem os gentios, que deveras pensam extravasar virtudes pela sua loquacidade. Não vos façais, portanto, semelhantes a eles, pois que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes que lhe o peçais. Fecha aspas. Estas palavras nos apontam a prece interior, em segredo, com poucas exteriorizações vocais e sem muitas súplicas, porque Deus já sabe do que precisamos. Na prece, cada um revela a própria natureza, demonstrando nesse seu ato para com Deus todas as qualidades do seu tipo biológico. O involuído não pode orar senão como involuído. Assim, por se fazer centro de tudo, ele transporta para este ato a sua normal psicologia de luta e de interesse, afeita ao cálculo e ávida por acumular tesouros, mesmo no espírito. Para esse tipo, é inconcebível o absoluto desinteresse de lutar para arrebatar alguma coisa. Ele ignora que a ascensão espiritual consiste exatamente no oposto dessa psicologia e que a alma evoluída é reconhecida justamente por essa atitude diversa. O homem comum faz a sua prece encerrado na couraça do seu egocentrismo, que lhe parece uma defesa quando é de fato uma prisão. O místico faz a sua prece em estado de expansão, no qual o eu parece estar desfeito, mas somente assim ele consegue atingir a sensação de Deus. O próprio interesse egoístico, que está em toda a manifestação da vida, na maioria, perde aqui qualquer sentido, porque a conquista se cumpre expandindo-se em Deus, que sabe de todas as nossas necessidades, é um Pai riquíssimo e não deseja mais do que nos prover. O entesouramento não tem mais razão de ser quando o eu se expande, perdendo-se no eu cósmico, que é o Senhor de tudo e que tudo compartilha conosco.
A prece alcança então uma vastidão cósmica e uma profundidade transcendental, transformando-se num turbilhão que arrebata o ser e sublima em alta tensão toda a potência da inteligência e do coração até se tornar êxtase. Passa a ser algo tão imenso que nenhuma das formas de religião consegue mais contê-la. Torna-se tão universal que abrange toda a aspiração superior da alma, seja do crente que tem fé, do artista que cria, do cientista que indaga, do gênio que desvenda o mistério, do herói que triunfa, do mártir que se sacrifica, do santo que tem a visão de Deus. Neste nível, tudo se transforma em prece. A alma se avizinha de Deus e a criatura olha e estende os braços para o Criador, sequiosa por se fundir nele e se dilatar de seu pequeno consciente individual no infinito consciente cósmico. Se esta é a verdadeira e grande prece que aproxima a alma de Deus, e se pode haver também uma prece menor, na qual as almas menos desenvolvidas fazem o que podem, o que será daqueles espíritos decaídos que de tão involuídos não conhecem nenhuma oração? O que será daqueles que não oram mais? E o que será daqueles que jamais oraram, pois nem ao menos sabem conceber o que significa dirigir-se a Deus? Que sorte aguarda esses eus que querem se separar do eu central, da fonte da vida? Como poderá esse fragmento rebelde, expulso do sistema, viver isoladamente, restrito apenas aos seus próprios recursos? Nessas condições, ele é paupérrimo e, portanto, extremamente ávido. Somente quem está ligado ao centro é rico. Para o rebelde, que não tem nenhum conhecimento da vida eterna, a sua existência está somente no corpo físico. E quem nada mais possui senão uma vida tão pobre, apega-se desesperadamente a ela com um egoísmo feroz, sendo capaz de qualquer delito para defendê-la. Trata-se de um pobre ser, recluso no relativo e no tempo, sem esperança de infinito, sempre famélico e acuado pelo tempo, que foge dele e rouba sua vida. O seu reino é a forma, a ilusão, a transitoriedade. As suas construções sempre desmoronam, e ele, por estar tão distante do centro genético, tem que reconstruí-las continuamente. Os tesouros desse reino não perduram como aqueles situados na eternidade. Ele se sente perdido porque a sua existência, separada do centro-Deus, a fonte do ser, vai se dissecando dia a dia. Na sua desesperação, permanece indiferente a tudo, contanto que se conserve vivo no corpo, único meio de alegria e de vida para ele. Mas a extinção de sua vida o espreita. Ele se encontra voltado para o polo negativo do ser, condição à qual ele próprio se condenou, e sente que não há escapatória. Para se salvar, ele teria não só que inverter a rota, mas também percorrer em subida todo o caminho feito em descida, para só então, após tanto esforço, tentar se ligar novamente com a fonte da vida e voltar a ser alimentado. Eis a oração. Mas é justamente esse ato de se curvar ante Deus que o rebelde não quer fazer. É justamente essa harmonização com o todo que ele não sabe e não quer fazer. É justamente essa sua posição de dependência do centro-Deus que ele não quer reconhecer. Deste modo, a descida precipita-se, e o pobre espírito, centelha de Deus, caso não resolva inverter o caminho, vai gradativamente de delito em delito, de desesperação em desesperação,
em agonia de alma, tendendo a se extinguir no nada, porque insistir no erro e assim confirmar a revolta define a sua vontade de se autodestruir. Que ele possa depois obstinadamente persistir assim, laborando inteiramente em seu dano, é uma possibilidade teórica que já examinamos no capítulo 10, a teoria do desmoronamento e suas provas. O ateu, negando a Deus, nega a si próprio. Deus não pode ser atingido pela negação do ateu. O golpe atinge apenas quem nega. Negando a fonte da vida em Deus, ele não saberá nem conseguirá mais alcançá-la. Negando a vida depois da morte, ele permanecerá inconsciente e não terá sensação de vida após a morte. Se ele não se endireitar pelo caminho oposto, orientado em direção à vida, para o qual o seu próprio interesse deverá induzi-lo mais cedo ou mais tarde, receberá cada vez menos suporte vital até não mais despertar após atingir o polo oposto de Deus, passando do estado de ser para o de não ser, pois o vazio e o nada são a plenitude do antissistema. A punição de Deus consiste na perda de Deus. O sistema negativo é expulso do sistema afirmativo por meio de sua inversão, até a sua completa anulação. Eis o inferno eterno, o mais terrível, que surge como consequência lógica de uma vontade que tenaz e deliberadamente quisesse negar Deus através de uma infinita série de vidas. Verifica-se então, entre punição e culpa, a proporção que não existe entre uma sanção eterna e uma só breve vida, por mais malvada que seja. Tem-se assim um inferno não antropomórfico, mas sim metafísico, que é absolutamente implacável, dado pela morte da alma, pela extinção do ser no não ser, no nada. No extremo oposto do dualismo, o santo caminha para o paraíso eterno, aproxima-se cada vez mais das fontes da vida em Deus, expande-se gradativamente na plenitude do ser, afirmando-se no sistema positivo até o triunfo da felicidade eterna em Deus. Final do capítulo 16.